sejam todos bem-vindos a mais uma palestra. Agora a gente vai ficar com a Mailu Barbosa de Souza. A Mailu é enfermeira e é graduanda em psicologia. Ela possui formação em psicanálise e pós-graduação em obstetrícia, saúde pública e também em docência. Ela faz consultoria em amamentação e Chantala em Itabuna, na Bahia. A Mailu, ela vai falar hoje sobre um aspecto muito importante, muito bacana e amplia muito a nossa visão, que é uma visão da psicanálise no desenvolvimento do bebê, desde a amamentação até a introdução alimentar. Como isso vai se modificando, né, sob o ponto de vista da psicanálise. Espero que seja uma palestra muito produtiva para todos vocês. É um tema muito interessante, bastante denso, então fiquem por aí, tá legal? Um beijão e até a próxima! Olá, meu nome é Mailu Souza, eu sou enfermeira obstetra e graduanda do último ano de psicologia. Gostaria de agradecer à equipe do Conalco pelo convite de estar aqui hoje com vocês falando de um assunto que eu gosto muito, que é o desenvolvimento do bebê na visão psicanalítica. Antes de a gente começar a falar na visão mesmo técnica, começar propriamente a teoria psicanalítica, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. A minha vivência, principalmente no aleitamento materno, com um serviço de consultoria que eu realizo aqui na minha cidade, era muito voltada para essa visão mesmo do que o profissional de saúde aprende na graduação e na pós-graduação. Muito voltada à questão de como amamentar, como posicionar o bebê, por que amamentar, qual é a importância, composição do leite materno, todas essas informações que são essenciais, são extremamente importantes. Porém, após a minha gestação e após o meu pós-parto, período que eu estive amamentando, maternando o meu filho, eu tive contato com a teoria psicanalítica. E eu acho que foi um diferencial, foi algo muito importante na minha vida. Porque muitas vezes em diversas outras profissões, em diversos cursos, a gente olha muito para a questão orgânica e para a questão biológica da amamentação e da maternidade. E muitas vezes o fator psíquico, tanto do bebê quanto da mãe, não recebe a real importância, o real destaque. Porque quando eu falo sobre a questão tanto da mãe quanto do bebê, se o meu convite foi para falar de desenvolvimento do bebê, mas assim, não tem como a gente falar do bebê sem falar também da sua mãe. Porque conforme o Winnicott, que é um psicanalista que eu amo, que eu vou falar aqui para vocês, ele disse que o bebê não existe sozinho, o bebê existe com a sua mãe. E isso é verdade, mãe e bebê são um binômio. Então, se a gente quer falar do desenvolvimento adequado desse bebê, tanto na amamentação quanto no seu processo de desmame e no seu processo de introdução alimentar, a gente precisa observar com um olhar bem cauteloso, um olhar atento a esse vínculo, a essa relação que é estabelecida entre a mãe e o seu bebezinho, a forma que essa dinâmica vai se dando. É muito além só, amamentar é muito além do que apenas alimentar uma criança. É muito mais apenas do que posicionar e o leite materno nutrir esse bebê. Quando a gente fala de amamentação, a gente fala de uma nutrição que vai além do corpo. A gente está nutrindo esse ser. Então, como eu falei, é um assunto que eu gosto muito e é uma honra estar aqui para falar isso com vocês. Conforme eu disse, não tem como a gente falar da amamentação sem a gente falar, não tem como falar do bebê sem falar da mãe, porque a amamentação vai ser essa troca, vai ser esse processo. A primeira questão que eu acho, antes da gente começar a aprofundar na teoria, não digo nem aprofundar, mas assim, abordar, pontuar as questões interessantes da teoria psicanalítica em relação a esse desenvolvimento infantil. Mas o primeiro de tudo, que eu acho que é muito essencial, quando a gente tem que falar de amamentação e desmame, é falar a questão do desejo. Porque tem que existir um real desejo dessa mãe em amamentar seu filho. Da mesma forma que o processo de desmame, de introdução alimentar, tem que existir um desejo da mãe também. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente e também eu não vou aprofundar na questão do desmame porque vocês vão ter uma palestra maravilhosa com a Bianca Balaciano, que é uma profissional que eu admiro muito, que eu sou fã, e eu tenho certeza que ela vai dar um show. Então eu vou abordar muito a questão da amamentação e essa transição do desmame e da introdução alimentar
de uma forma mais brevemente, porque a Bianca vai dar um show falando de desmame para vocês. Mas então, vamos falar realmente o que é que a teoria psicanalítica fala do desenvolvimento desse bebê. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para o bebê, o nascer já é algo muito novo. Então, antes mesmo de a gente chegar ao processo da amamentação, a gente tem que pensar como é que estava a questão da gestação. Por quê? Quando o bebezinho está dentro da barriga da sua mãe, ele não sentia fome, ele não sentia frio, ele não sentia assim, as privações que o bebê vai sentir depois no ambiente extrauterino. Por quê? No ambiente intrauterino, ele está o tempo todo abraçado pelas membranas, abraçado pela mãe dentro do útero. Ele recebe os nutrientes pelo cordão umbilical, ele está ali protegidinho no escuro, aquecido. Quando o bebê nasce, o nascimento em si já vai ser, alguns autores falam que seria o primeiro trauma que a gente passa. E o desmame seria o segundo. Mas o que acontece? Esse primeiro momento, para o bebê é tudo novo. O bebê ele não se entende ainda, não entende o que está acontecendo, ele não é a questão, ainda não se identifica como um sujeito, ele é um sujeito em formação. Então é por isso que para a psicanálise, o bebê não existe sozinho, ele existe com essa mãe. Para o bebê ele é uma extensão dessa mãe, ele necessita que essa mãe o receba ou complete. Tem uma frase muito linda do Winnicott, eu ainda vou falar desses autores, mas tem uma frase muito linda do Winnicott que ele fala o seguinte, que mais ou menos assim, que o bebê ele se desmancha em pedaços se não tiver quem o mantenha junto, quem o mantenha íntegro, porque ele ainda está em processo de constituição. Então, como eu falei, esse primeiro momento do nascer já é muito impactante, já é uma experiência muito impactante para essa criança. E aí ele vem e conhece o seio materno. O primeiro momento, a primeira mamada, é um fator imprescindível na vida do ser humano. Por quê? Nesse momento ali, o bebê tem a estimulação da sucção, que a gente vai falar que ele está nesse momento na chamada fase oral, ainda vou falar sobre isso. Mas esse primeiro contato, ele tem aquela sensação de receber o alimento pela primeira vez. Essa sensação de saciedade. Porque até então, o bebê ainda vai aprender, né, a lidar com a questão da saciedade. Até então ele não tinha passado por essas sensações. Receber o leite, tá? Encher a barriguinha realmente. Então, é uma experiência nova, mas que vai trazer para essa criança uma sensação de acolhimento, de segurança, de bem-estar. Então o bebê associa que a amamentação é um ato prazeroso. Ele é gratificado através dessa amamentação. E aí o que a psicanálise fala em relação a isso? Freud, eu vou falar de 3 autores. A gente tem outros autores na psicanálise, mas eu acho que 3 autores aqui para a gente pontuar são imprescindíveis, são essenciais para a gente entender esse processo, essa importância da amamentação no desenvolvimento do bebê. Freud, ele, lógico, o pai da psicanálise, eu tenho que pontuar sobre ele. Aí nós vamos falar sobre Melanie Klein e vamos falar sobre Donald Winnicott. Então, começando com Freud. Sigmund Freud, muita gente já ouviu falar, é o pai da psicanálise e ele causou uma grande revolução naquela época com a sua teoria psicanalítica, quando ele pontuou que existia uma sexualidade infantil. Isso, lógico, na época dele foi uma informação muito impactante. O que Freud pontuou? Ele disse que a criança possui as chamadas fases psicossexuais. A que a gente vai abordar vai ser a primeira, porque diz respeito a esse período que é o que a gente está falando, no congresso e tudo. Mas ele tem outras fases, mas vamos falar da primeira, que é a fase oral. A fase oral, ela vai do nascimento do bebezinho até mais ou menos em torno dos 18 meses, que seria em torno de 1 ano e meio. O que é essa fase oral? Nessa fase, o bebê descobre o mundo pela boca, né? A sua zona erógena está na boca. Então, o que acontece? O bebê sente o prazer ao ser amamentado. Ele descobre o mundo pela boca, então, tudo que estimular pela boca faz parte dessa fase. Nesse aspecto, o bebezinho bota a mãozinha na boca, chupa o dedo. É importante a gente pontuar assim. Freud falou
que essa fase viria do nascimento até mais ou menos em torno desses 18 meses que a gente pontuou aqui agora. Só que hoje a gente já tem informação, através das ultrassons e tudo, que o bebezinho, ele já começa muitas vezes a chupar o dedo, já tem esse estímulo da sucção ainda no útero, como uma forma quando ele se sente, quando ele quer assim, se gratificar realmente, seja que ele está se sentindo inseguro por algum motivo, porque o bebê sente muito na gestação do que a mãe sente através dos hormônios que a mãe libera, que eles vão atravessar a placenta, pelo cordão vão chegar ao bebê, então muitas vezes o bebê pode sentir por questões hormonais essa necessidade de sugar o dedinho, ou muitas vezes é apenas pela questão do instinto mesmo, não digo assim instinto talvez, mas a questão que como existe esse reflexo, esse estímulo de sucção, é como se ele estivesse treinando, se preparando para sugar o seio quando ele estiver fora da barriga, que ele vai precisar mamar. Então o que acontece? Mas para Freud, começava a partir do nascimento até esses 18 meses. Nesse período, o bebê, como eu falei, ele está descobrindo o mundo pela boca, ele é gratificado toda vez que a mãe vem o amamentar. Então ele vai associar que o leite materno, que a amamentação, é um momento extremamente prazeroso para ele. E aí a gente já vai pontuar sobre uma outra autora. Ela veio depois de Freud e foi a Melanie Klein. Inclusive é importante a gente comentar, eu não vou aprofundar tanto na questão da psicanálise, não tem como, a gente não teria nem tempo, mas assim, existem linhas da psicanálise, linha freudiana, linha lacaniana, kleiniana, winnicottiana, então eu vou pontuar um pouquinho dessas principais ideias em relação ao bebê. A Melanie Klein, ela leu as obras de Freud, ela teve contato de assistir palestra dele, só que ela desenvolveu a sua própria teoria. E para Melanie Klein, essa fase, que ele estava nessa fase oral, ela tinha uma ideia diferente. Ela falava dos primeiros 6 meses da criança. Nesses primeiros 6 meses, ao invés da fase oral, não que ela não estivesse... ela considerava que era além, a concepção dela era além do que Freud tinha dito. Ela quis aprofundar mais na sua ótica. Ela fala desse primeiro ano da criança. Os primeiros 6 meses seria uma outra fase, uma outra posição. E nos 6 meses posteriores, a criança entraria em outro momento também. E eu acho interessante a forma que ela pontua dessa limitação de tempo, tanto a Melanie Klein quanto o Winnicott, que eu vou comentar, comparar eles dois, porque casa muito com a ideia que a gente tem hoje, com a informação que a gente tem hoje, de amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses, e como uma forma complementar até 2 anos ou mais, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde. E o que a Melanie Klein falou? Ela falava que esses primeiros 6 meses o bebê se encontra numa posição que a gente chama de posição esquizoparanoide. E nos 6 meses seguintes ele entrava numa chamada posição depressiva. Os nomes são pesados, são diferentes, mas por quê? O que ela queria dizer com isso? Por que é esquizoparanoide? Vou explicar. Esquizo vem desse corte, dessa cisão. O bebê, na visão da Melanie Klein, ele olha a mãe e ele vê a mãe como um seio, um grande seio. O que ele vê é o objeto, a visão objetal. Ele vê o seio. Acho que muita gente já deve ter visto na internet uma imagem que o bebezinho tá lá, mamãe, olhando assim, e a mãe é um grande peito vindo pra ele. Então, assim, ele tá vendo o peito. Na visão da Melanie Klein, seria mais ou menos isso. Ele vê um grande seio, eu até trouxe aqui para mostrar, para ilustrar. E o que acontece? Ele vê esse grande seio. Quando o seio vem, quando ele chora, quando ele é gratificado, esse seio é bom. Mas quando ele chora demais e esse seio não vem logo para esse bebê, e ele passa alguma privação, e ele fica chateado, e o seio não veio logo quando ele solicitou, esse seio é mau. Então ele acha que existem 2 seios, o seio bom e o seio mau. E por que o que acontece? Ao mesmo tempo que ele deseja aquele seio bom para gratificá-lo, na cabecinha do bebê, o seio mau, que ele não sabe quando vem, quando que vai, é uma ameaça. Ele teme ser destruído pelo seio, ele teme o aniquilamento através desse seio.
Então o bebê passa por uma chamada ansiedade persecutória, uma ansiedade paranoide. É muita informação, né? A teoria de Melanie Klein também causou muita polêmica, mas o que a gente pode observar disso? Ela pontua então que o bebê, nesses primeiros 6 meses de vida, a gente pode colocar mais ou menos 6 meses, mas alguns autores vão falar que seria assim, em torno dos 4, 6 meses. Não tem como a gente estabelecer, sabe, uma regra muito fixa, porque tem muitas questões que vão variar assim, em cada caso. Mas o que ela fala? Que esses primeiros meses ele vê o bebê vê o seio como bom ou mal. Ele não percebe que a mãe é que tem o seio, que ele acha que são 2 objetos distintos. Passados esses meses, de 6 meses em diante, o que acontece? O bebê começa a perceber que existe uma mãe e que esse seio não existia, um seio bom e seio mau. Os 2 objetos de amor e ódio, da ambivalência dele, eram um objeto só. E aí o bebê passa a viver sentimento de culpa, porque ele queria aniquilar e destruir aquele objeto. Para a Melanie Klein, ela também fala uma coisa muito interessante, tem um livro dela maravilhoso chamado Inveja e Gratidão, que ela fala que as bases de sentimentos da inveja e da gratidão que a gente sente no futuro enquanto adultos já vem desde essa época do bebezinho. Então, o que a gente pode considerar, o que a gente observa de importante nessa teoria dela, é que a gente nota que, na verdade, em toda a psicanálise, o que é abordado? Freud, por exemplo, ele pontuou essas teorias, mas ele não chegou a atender bebês, ele atendia adultos, na técnica da psicanálise dele. Porém, o que ele observava é que nos adultos, muitas questões que apareciam lá vinham justamente desse período de infância, de fase oral, da fase anal, que vem depois, da fase fálica, do complexo de Édipo, que são termos bem psicanalíticos, né? Mas o que acontece? Resumindo, ele notava que o adulto vai manifestar, vai se comportar, vai apresentar muitas questões que vêm dessa infância, que são registradas no seu inconsciente. Na verdade, além dessas questões inconscientes que o bebê vai registrar e que poderão ter repercussões na vida adulta, é importante a gente enfatizar que o próprio ciclo gravídico puerperal já pode trazer para essa mulher, para a mãe, questões do próprio inconsciente dela, da maneira que essa mulher foi amamentada, da maneira que essa mulher viveu a sua primeira infância, as suas primeiras relações, como isso se estabeleceu. Então, é algo muito interessante e muito complexo. A gente pode notar que a forma que a gente fala muito da mãe pela questão tão íntima da amamentação, mas a forma da pessoa que está realizando a função materna para esse bebê, a forma que essa pessoa vai lidar com essa criança, com as suas angústias, vai acolhê-la, vai maternar, vou falar sobre maternagem agora, vai impactar muito no seu estabelecimento de relações afetivas, sociais, vai afetar muito da forma que essa criança vai ser uma mãe ou um pai no futuro, de qual vai ser o padrão de maternagem dessa criança. Então, assim, é algo muito interessante enquanto a gente começa a compreender a responsabilidade que a família, que o ambiente, a função materna, paterna, que os pais, de quem está cuidando desse bebê, a responsabilidade que tem nessa formação psíquica do indivíduo e como as repercussões serão a longo prazo. Assim, agora eu vou falar do Winnicott. O Donald Winnicott, sem dúvida, eu acho que é o psicanalista que, sabe, que está no meu coração, dos que eu mais gosto realmente. Ele tem um trabalho muito legal, porque Freud era médico, mas era neurologista. A Melanie Klein começou faculdades, mas não terminou, ela foi apenas psicanalista. Mas o Winnicott, o diferencial dele é porque ele era pediatra. E ele nunca deixou a pediatria, ele casou a pediatria com a psicanálise. Então, a vivência que ele tinha de lidar tanto com uma grande quantidade de bebês e de mães, trouxe a ele uma visão muito particular. Uma visão, eu acho, muito sensível, muito delicada. Ele fala o seguinte, que o bebê, a informação que a gente tem é que o bebê, ele é uma entidade que não vem pronta para o mundo, nem biologicamente, nem psicologicamente. E ele fala da importância para esse bebê do ambiente.
esse bebê precisa se sentir seguro. Ele precisa de uma mãe, ele fala da mãe suficientemente boa. É aquela mãe que não precisa ser perfeita, até porque não tem como ser uma mãe perfeita. Mas é aquela mãe que está dando o seu melhor, tentando conhecer o seu bebê, satisfazer suas necessidades, gratificá-lo, mas ao mesmo tempo aquela mãe que pela convivência, ela vai entender em quais momentos essa criança vai necessitar ser frustrada. Aí ele fala, tem conceitos maravilhosos de holding, handling, que é o manejo, a forma que você segura, a forma que você acolhe, a forma que você lida com o bebê, como o bebê precisa ser sustentado. E não é só uma sustentação física, mas é a sustentação psíquica que essa mãe pode dar para a criança. E nesse período de amamentação, isso é muito forte, está muito ligado. O Winnicott, ele fala que das experiências vividas pelo bebê, a amamentação é a mais importante. E ela é muito significativa. Tanto a amamentação quanto o desmame. O desmame, ele vai ser, na verdade, para a psicanálise, a primeira castração real que o bebê passa. Por quê? O desmame, ele tem que ser feito de uma forma respeitosa, de uma forma gradual. O que a gente pontua, na verdade, quando a gente fala em gradual? Por que não existe uma regra, assim, que todo desmame tem que ser igual, todo desmame tem que ser da mesma forma? Porque cada bebê é único, cada mãe é única, cada relação que eles estão estabelecendo, a gente não pode comparar uma com a outra. Você pode trocar relatos, informações, você pode ler muito sobre isso, mas só você vai ser especialista no seu filho. Quem vai conhecer realmente a relação de vocês dois, somente vocês dois, entendeu? Então, é algo que a gente tem toda a teoria, mas que é muito importante observar essa relação mãe e filho, desse binômio. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento de profissionais que estejam bem capacitados, que tenham essa visão além do biológico, além da visão orgânica, e que saibam manejar bem essa relação, porque é algo muito íntimo, muito delicado, e que a forma que o desmame e que a introdução alimentar é conduzida poderá ter repercussões positivas ou negativas no futuro. Tanto um desmame precoce, um desmame abrupto, vai ser algo que não vai ser bem digerido, que não vai ser bem, acho que talvez não fosse assim, talvez o digerido, mas assim, assimilado. Algo que talvez não tenha sido muito bem assimilado, caso o bebê esteja naquela fase oral, caso o bebê esteja nessa dependência tão grande da mãe ainda. E quando é muito cedo, a gente vai ter repercussões depois. Da mesma forma que alguns bebês podem se sentir tão gratificados, gostarem tanto da amamentação, que acabam ficando amamentando por mais tempo e optando em ficar mais ao seio do que na introdução alimentar. Então é algo muito delicado de como conduzir esse processo, que é natural. A amamentação vai ter que ocorrer por um tempo, o desmame eventualmente vai acontecer. A introdução alimentar é necessária e ela tem que acontecer também, mas que tudo tem que ser feito de uma forma respeitosa, de uma forma cautelosa em relação à mãe e a esse filho. E o Winnicott, ele fala, muito semelhante ao que Melanie Klein falou na questão do tempo, dos 6 meses, ele fala que nesses primeiros 6 meses o bebê está na fase chamada de dependência absoluta. Como o nome está falando, ele precisa da mãe integralmente. Passado esses 6 meses, ele vai estar na chamada fase de dependência relativa. Porque ele ainda depende muito da mãe, mas de 6 meses em diante, essa criança vai precisar cada vez mais se soltar da mãe, lógico, de uma forma aos poucos, de uma forma gradual, mas ela vai começar depois a engatinhar, ela vai começar a conhecer o mundo, ela vai começar a receber novos alimentos, ela agora não precisa só da sucção, ela precisa mastigar esses alimentos. Ela depois vai ficar em pezinho, ela vai precisar explorar, andar. Então, assim, é um processo que a gente tem que respeitar a etapa do bebê. Lógico que a gente entende que a gente tem uma média. Que o bebê vai andar em torno de tantos meses, que o bebê vai engatinhar em torno de tantos meses. Isso são médias para a gente acompanhar um desenvolvimento saudável. Mas é importante que a gente faça esse acompanhamento de uma forma delicada, de uma forma, como eu falei, muito particular, para que ocorra dessa maneira, como eu disse, uma maneira respeitosa mesmo. Tem mães que muitas vezes acham, porque fez 6 meses,
6 meses e 1 dia, essa criança já vai receber os alimentos. Vocês já querem, por exemplo, já vi relatos em casos que eu já acompanhei, casos próximos, que de 6 meses, não, agora já não precisa. Aí o que acontece? Vai receber alimentos, corta o seio, sabe, abruptamente. E isso é extremamente prejudicial para a criança, porque assim, a mãe decidiu cortar o seio, a mãe decidiu desmamar, não amamentar aquela criança ali, porque agora ela vai receber novos alimentos. Mas foi uma decisão da mãe, não foi uma decisão da mãe em relação a essa criança. Lógico que a criança vai ter que passar em determinados momentos por frustrações. Na psicanálise é dito também que para a criança, por exemplo, quando a mãe se afasta muito, quando a mãe se ausenta muito, a criança sente como luto. Então, até a ausência da mãe tem que ser construída de uma forma gradual. Da mesma forma vai ser o desmame, da mesma forma vai ser a introdução alimentar. Tem que ser de uma forma gradual e respeitosa, de acordo com o desenvolvimento daquele bebê. Então, quando eu falo nesse processo, por exemplo, da mãe se ausentar e que a criança sente esse impacto, se ela se ausentar por um tempo prolongado, que isso vai impactar, pode ser traumático para a criança, ao mesmo tempo eu tenho que pontuar que a frustração e a desilusão de uma forma gradual vai fazer parte do desenvolvimento desse bebê. Inclusive, a desilusão é necessária para o processo de desmame. Mas como eu disse, a gente não pode, com o bebê, atuar de uma maneira abrupta. Você não pode, a mãe não pode simplesmente, aquela mãe que está ali o tempo todo maternando o seu filho, de repente ela se ausenta por dias. Para essa criança é extremamente impactante, ela vai viver até como um processo de luto, porque ela não tem a noção do tempo, da cronologia que a gente tem. Então, a mãe que vai, aquele seio bom que foi, e ela não sabe se volta, não é verdade? Então, quando ela voltar, vai ser o seio mau, conforme a teoria da Melanie Klein. Mas, o que acontece? Essa desilusão, como eu disse, faz parte do processo. A gente tem que respeitar o tempo da criança, respeitar esse processo, como eu disse, é de uma maneira muito... O processo de introdução alimentar, o processo de desmame, são vivências muito impactantes para o bebê. Então a gente tem que fazer isso de uma maneira, não estou dizendo que a mãe não vai falhar, porque a mãe tem que falhar em alguns momentos, a mãe vai falhar mesmo ela tentando dar o seu melhor, mas lógico que aquela mãe que está bem orientada, aquela mãe que está se dedicando para ser essa mãe suficientemente boa, conforme foi dito, que é essa mãe que ela está atenta a satisfazer as necessidades do seu bebê. Ela está atenta, aquele olhar de estar ali para responder o que ele precisa. Aquela mãe que aprende a identificar. Eu acho que, na verdade, não tem como você pegar uma teoria muito, por exemplo, o choro do bebê. Às vezes você pensa, nossa, quando eu tiver um filho, como é que eu vou saber o que é que ele está chorando? Porque o bebê é a forma de se comunicar o choro, mas o que é que eu vou saber o que ele tem? Mas depois que você vira mãe, você sabe. Depois que você vira mãe, você aprende a identificar o chorinho do seu neném. Se é fome, se é frio, se a fralda está molhada, se ele está irritado, se é cólica. Você aprende com isso, exatamente com essa vivência, com esse conhecer o seu bebê. E é isso que o bebê precisa, dessa mãe que está ali disposta a aprender com ele e está disposta a apresentar o mundo, apresentar essa realidade, essa vida que até então ele não conhecia. Apresentar esse novo momento. Então, apresentar o seio, apresentar o mundo para esse bebê. Então, eu acho que eu vou finalizar minha fala, nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de finalizar comentando uma coisa, já puxando o que eu acabei de dizer para vocês. O Winnicott, ele fala que a criança, ela precisa de pais reais, que estejam dispostos a lutar por ela e amar essa criança. Então, um bebê, ele não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa dessa mãe suficientemente boa, que tenha o desejo de amamentá-lo, que tenha o desejo de desmamá-lo quando for o momento, quando ela sentir que é o momento dela e o momento dele,
que ela entenda essas etapas, que ela entenda esse ciclo, que ela consiga viver a sua maternagem de uma forma mais, como posso dizer, não tem como ser perfeita, mas que ela tente levá-la de uma forma mais equilibrada, de uma forma respeitosa, de uma forma que o vínculo que está sendo estabelecido, que a relação íntima que os dois possuem, seja o foco principal. Se existe esse desejo, o primeiro passo de tudo é esse desejo. Não adianta a mãe ter orientação se ela não tiver o desejo da amamentação, se ela impor o desmame precocemente porque ela não queria, ou se ela não quer desmamar e quer prolongar por questões dela também. Então, assim, além da informação, além da orientação, é o desejo de ser essa mãe suficientemente boa. Eu acho que é isso, nosso tempo é resumido. Se a gente fosse falar mais de psicanálise, teria muita coisa para falar, que seriam muitas horas, muitos vídeos, mas eu queria agradecer a oportunidade de a gente conversar rapidinho e falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, e me coloco à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida, para trocar uma ideia, uma experiência, é isso. E mais uma vez eu quero agradecer a equipe do Conalco pelo convite, que eu acho uma iniciativa maravilhosa, sabe? Muito bom mesmo que a gente tenha essa oportunidade de levar informação de qualidade para as pessoas, com vários dias, com vários temas, e é isso. Eu acho que é um trabalho muito legal e eu fico feliz de fazer parte disso. Então, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.